Que os nossos olhos estejam sempre postos em Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 20:12. Confiemos naquele que por nós tudo executa. O texto lido, na verdade, é bem longo, são 30 versículos que contam a grande aflição enfrentada pelo rei Josafá de Judá, quando 3 exércitos se levantaram contra seu pequeno e aparentemente indefeso reino. Josafá era filho de Asa, fez o que era reto diante de Deus. Mesmo sendo um servo fiel, enfrentou momentos de extrema dificuldade. A situação tratada no contexto lido era desesperadora. Os filhos de Moabe, os de Amon e os meunitas, povo que habitava o Monte Seir, se levantaram para destruir Judá. Aquela situação, do ponto de vista humano, era uma causa absolutamente perdida. Como um pequeno e insignificante reino como Judá poderia ser vitorioso diante de uma peleja com 3 reinos poderosíssimos? O aparato militar daqueles reinos que vieram contra Judá era muito grande. Era impossível vencê-los com o pequeno arsenal de Judá. Josafá se dispôs a buscar o Senhor, jejuar e orar juntamente com todo o povo. Vemos aqui a importância da oração da unidade. A igreja é um corpo e precisa agir em unidade de fé. O seu clamor chegou à santa habitação de Deus e a resposta desceu. O rei Josafá, como qualquer um de nós, diante de uma situação daquele tipo, sentiu medo, mas não deixou que o medo paralisasse e o levasse ao desespero e à murmuração. Há situações que a solução passa por uma atitude da nossa parte. Outras, no entanto, como no caso de Josafá, não havia nada que ele pudesse fazer humanamente falando. Ele recorreu à única e possível saída, o Deus Todo-Poderoso, que por nós tudo executa. Amém? Já reparou que uma desgraça nunca vem sozinha? Se é uma coisa que gosta de andar aos bandos, é problema. Normalmente as grandes dificuldades sempre trazem outras a reboque, maiores ainda. Sempre foi assim. Invariavelmente nessas situações nos sentimos absolutamente impotentes para encontrarmos as saídas. Desespero cega o entendimento. Mas qual o propósito dessas grandes investidas contra nós? Quando essas coisas não vêm, como consequência de pecados e das nossas escolhas malditas, só me vem uma resposta. São testes de fé, onde o Senhor pode usar até mesmo nossos inimigos para nos provar, edificar e amadurecer. Note que essas situações vêm sempre de repente para abalar nossa estrutura emocional e espiritual e nos adoecer fisicamente. São os negócios que desandam de repente, uma perseguição acirrada naquele emprego dos seus sonhos, o estremecimento ou a ruptura com o cônjuge, uma doença que surge de repente, o desemprego quando você acabou de comprar um apartamento ou carro novo cujas prestações são altíssimas e você não tem como honrar, um vizinho que resolve encrencar de repente se opondo a você gratuitamente, uma dívida monstruosa que aparece do nada, um acidente com o carro onde a perda é total e você se esqueceu de fazer ou renovar o seguro, aquela cirurgia complicada que o médico diz que você tem que fazer com urgência, até a luta contra uma inclinação que você não consegue domar, e tantas outras situações que chegam sem avisar e de uma só vez para nos tirar o chão. Misericórdia. Nesses momentos, gosto de olhar para as grandes e poderosas intervenções de Deus no passado. Elas me dão ânimo. Gosto também de rastrear a caminhada de fé dos homens e mulheres de Deus do passado, registrados na palavra de Deus para nos encorajar a seguir. Há sempre lições preciosíssimas a serem aprendidas com a experiência deles.
O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Por isso, é proveitoso e didático fazermos releituras dos textos bíblicos que nos encorajam a não desistir da luta. A oração de Josafá revela 3 elementos indispensáveis na hora de uma batalha. Primeiro, a certeza do agir de Deus, fé. Segundo, o reconhecimento da própria impotência, humildade. Em terceiro lugar, ter os olhos postos somente em Deus, esperança. Após a oração, começa o grande mover de Deus naquela situação. Ele responde e declara que aquela peleja era dele, não de Josafá. O Senhor dá a estratégia de ação. Josafá deveria temer, não deveria temer, nem pelejar, apenas marchar ao encontro das forças inimigas, cantando em louvor de Deus. Ele e o povo desceriam ao encontro, mas diante do inimigo ficariam parados, vendo o agir de Deus. O Senhor cumpriu o que prometera e pelejou pelo seu povo. Foi assim no passado e é assim hoje. Tão somente confiemos. Amém.